Bom, o Sim Rio como ferramenta de trabalho do médico veterinário e supermercados, por Flávia Matos. Flávia é médica veterinária pela Rural, pós-graduanda em Gestão de Qualidade e Segurança de Alimentos pelo IFRJ e técnica em Química de Alimentos pelo IF também. Experiência com responsabilidade técnica, acompanhamento de fiscalizações da Vigilância Sanitária e PROCON, monitoramento da central de distribuição, supervisão técnica e orientação na manipulação, embalagem e expedição de POA, e hortifrutícolas. Treinamentos para colaboradores e manipuladores de alimentos, orientação para setores ou lojas conforme a legislação sanitária, e acompanhamento de controle de pragas, e também conhecimento de legislações de rotulagem e curso de responsabilidade técnica do CRMV do Rio de Janeiro. Bom, esse é um pouco do currículo da Flávia, e agora eu vou compartilhar com vocês a palestra e a Flávia irá iniciar. Muito obrigada, Flávia, pela oportunidade de aprender mais um pouquinho hoje com a gente nessa etapa. Eu vou desligar aqui para ela iniciar. Beleza. Boa noite, pessoal. Quando quiser... Flávia, desculpa, mas quando quiser que mude, só avisar, tá? Beleza. Beatriz, obrigada pela apresentação aí. É um prazer estar com vocês essa noite. Vir a Rural, falar para a galera da Rural é sempre um prazer imenso. Eu fico sempre muito feliz quando tenho essa oportunidade. Eu sempre digo sim. Não importa o que eu esteja fazendo, não importa o tamanho da minha demanda, para vocês é sim eternamente. E é um prazer. Obrigada. A gente vai falar um pouquinho sobre o Sim Rio, né? Como a Beatriz já falou. E aí pode passar, por favor, Beatriz. Bom, esse é um pouquinho da nossa agendinha de hoje. Eu vou tentar não me estender muito, é um assunto bastante extenso, que tem espaço aí para umas 3 ou 4 palestras assim, para falar do SIM, né? Do Serviço de Inspeção Municipal como um todo, não é só do município do Rio. Vou falar hoje do município do Rio, mas a gente tem serviço de inspeção municipal em outros municípios, né? Então, na agendinha de hoje, a gente vai falar um pouco dessa minha trajetória, né, até o ponto que eu estou hoje. Um resumo, a Beatriz já passou, mas a gente vai abrir um pouquinho mais, falar um pouquinho sobre RT, sobre responsabilidade técnica, falar um pouquinho sobre o SIM, né, SIM, por que SIM, né, dar adesão ao REPA e entender o que é o REPA, o SIM como ferramenta, né, que é uma ferramenta sim, né, e uma super ferramenta, e umas consideraçõezinhas finais, beleza? Pode passar, por favor. Bom, então como a Beatriz já abriu para vocês, né, eu comecei minha vida lá no curso técnico, no IFRJ, como técnico em Química de Alimentos. E aí lá eu me apaixonei pela... Eu já queria muito ser médica veterinária, mas eu me apaixonei muito mais pela área quando tive uma professora lá de tecnologia de alimentos, de origem animal, né, que é a Iracema, uma médica veterinária. Fiz estágio na Embrapa, fiquei um tempo no laboratório. Vi que era muito legal, aprendi muito no laboratório, mas eu queria mais movimento. O laboratório ele é bem fechadão, eu não via anoitecer e amanhecer, né? A janela super lá no alto. E aí, dali, eu fui trabalhar na indústria, como técnica, né? Não como médica veterinária, mas fui trabalhar numa indústria de pescado, que é a Frescato, que fica em Caxias, ali na Figueira, em Caxias. E aí, ali, eu, quero trabalhar com pescado, e vou ficar com pescado, não sei o quê. E aí, no meio desse processo, eu fiz prova, fiz vestibular, passei para rural, medicina veterinária, e fui seguir minha vida na medicina veterinária e eu queria pescado. Então, eu agarrei na Valéria como eu pude quando comecei a ter aula com ela, né? Mas acabou que a vida me levou para o varejo, me levou para o supermercado. E aí eu comecei a fazer estágio no supermercado Zona Sul. Comecei lá como estagiária para fazer o trabalho de conclusão de curso da Rural. E voltei para a Frescato. Então eu consegui fazer estágio nos dois lugares, indústria e varejo. E aí depois dali foi só varejo. Estou até hoje. Passei pelo Inter, que é um supermercado no Rio, que já teve vários outros nomes, né? Mas hoje é o Inter. E fui para o Presunic, estou há 7 anos no Presunic, vou fazer 8 anos lá. Comecei na central de distribuição do Presunic, fiquei 7 anos, e desde o final do ano passado, iníciozinho desse ano, né, eu assumi 8 lojas do Presunic como responsável técnica, e
6 lojas do Speed que não tem responsabilidade técnica, mas que a gente faz visita para poder monitorar essas lojas, implementar boas práticas, fazer um trabalho com eles, né? Então, só para a gente situar um pouquinho, o Speed ele é uma bandeira, né, do grupo Cencosud, um grupo chileno, uma multinacional. Tem o Presunic aqui no Rio de Janeiro e tem o Speed. E o Speed ele é um mercado rápido. Ele entrega para o cliente em até 15 minutos. A meta é essa. Então, é fechado para o público, né? São 9 lojas fechadas para o público e 10 lojas que são abertas ao público de comprinhas rápidas também, congelado, produtos que já são fracionados, queijo fatiado, presunto, aquilo que a gente compra já que vem do fornecedor dessa forma. E aí a gente faz esse trabalho com eles de visita. Não é exatamente um trabalho de RT, mas dá tanto trabalho quanto, né? Porque é uma cultura muito nova. A gente comprou a operação do iFood deles, do Speed, né? Então a gente entrega no iFood também, que o e-commerce é bem diferente, é um assunto também bem legal para a gente conversar futuramente aí, porque é uma atitude de compra muito rápida, a gente tem que ser muito ágil e o produto não pode perder a qualidade nesse meio tempo. Então tem uma série de desafios aí, é bem interessante. Tá, mas esse é um pouquinho do meu currículo, mas atualmente agora, né, eu tô membro da Comissão de Responsabilidade Técnica e Ética Médica do CRMV, fui convidada com uma honra assim, imensa pelo Sérgio Lobato, que é maravilhoso, e enfim, a gente está fazendo um trabalho bem legal. E é isso. Então esse é o meu caminho até agora, até aqui. Pode passar, por favor. E aí, falando um pouquinho sobre a RT, né, sobre a responsabilidade técnica. Provavelmente vocês vocês são muito mais antenados em internet do que eu, em Instagram e tudo isso. E aí vocês devem ter visto ontem, domingo, que saiu uma fotinho lá na página do CRMV, falando que agora não tem mais obrigatoriedade de horário de carga horária mínima e máxima para responsável técnico. E aí as pessoas já, meu Deus, né? Então, vou poder assinar 70 lojas. E aí, o que é responsabilidade técnica, né, galera? A ART, que é esse documento que a gente se compromete, né, com o conselho e também com o nosso prestador ali, a gente está como prestador, né, com o nosso cliente, é um ato formal, então é um documento que vai indicar que você representa, que você presta um serviço de relação técnica, né? Então você responde civil, criminalmente, você responde por tudo que aquele estabelecimento faz, né? Então é muito importante falar de responsabilidade técnica, porque às vezes a pessoa pensa, então vou assinar várias RTs aqui e vou ganhar por a anotação de responsabilidade técnica, né? Mas tem que tomar esse cuidado de ter esse espaço de tempo para analisar o que a empresa está fazendo, seja indústria, tá? Seja mercado, seja mercadinho, seja qualquer estabelecimento que vocês assinem como ART no futuro aí, vocês precisam ter um espaço para trabalhar com esse estabelecimento bem, tá? Então, a ART é um documento que vincula a sua técnica com o estabelecimento. E aí tem vários tipos de ART, vários tipos de anotação de responsabilidade técnica, tá? A gente vai falar hoje do RT de estabelecimento, né? Que é o que eu faço. Mas tem lá, se você tem um canil, você tem um tipo de RT, se você é proprietário, você tem um tipo de RT, então tem vários tipos. Tem o curso do CRMV de RT, de responsabilidade técnica, que é um curso bastante generalista, mas extremamente importante para todos nós, tá? E aí, nessa responsabilidade técnica de estabelecimento, que é o que eu faço hoje, né? Então, o profissional, que é o médico veterinário, ele vai se responsabilizar tecnicamente, como eu disse, né? Por todas as atividades e serviços desenvolvidos no estabelecimento. Esteja esse estabelecimento sujeito a registro, então o estabelecimento ele pode ser registrado no CRMV, ele pode ter um número de registro, igual a gente tem quando se forma. Então, quando vocês se formam, vocês têm um CRMV, um número de CRMV. Se você for para São Paulo, é um CRMV de São Paulo, ou da Bahia, ou do estado que você vá. O estabelecimento, ele também pode ter esse número de registro no CRMV, beleza? O que está acontecendo hoje?
2024. Existe uma associação de supermercadistas, tá, do estado do Rio de Janeiro, que ela lutou na justiça lá para que os estabelecimentos não pagassem a anuidade do CRMV. Beleza? Não pagassem. Com isso, esses estabelecimentos, eles não precisam ser registrados no CRMV, mas eles têm que ter cadastro. Então, assim, em termos práticos, o estabelecimento ele tem que existir no CRMV, ele tem que estar ali mapeado. Então, esse mapeamento é feito através de um cadastro. Nesse cadastro, eles pedem a documentação do estabelecimento, pedem inscrição municipal, CNPJ, tudo que prova que o estabelecimento existe, que ele é real. E o CRMV vai no estabelecimento para ver mesmo se ele funciona como um supermercado. Eu, por exemplo, recebi uma visita do CRMV na semana passada, numa loja minha, para ver se realmente o estabelecimento existia, para a gente poder fazer o cadastro dele, porque a gente está saindo dos registros do número de CRMV para ter só esse cadastro de que o estabelecimento existe para o conselho. Tá? Então, é isso. E aí, dessa forma, com esse cadastro no CRMV, a gente continua assinando como responsável técnico, só que a gente chama de responsabilidade técnica de uma ART avulsa, né? Porque o estabelecimento em si não tem registro, ele não tem um número de CRMV vinculado a ele, mas ele está ali cadastrado no CRMV, ele existe para o órgão e tem um médico veterinário lá assinando essa responsabilidade técnica desse estabelecimento. E mais para frente a gente vai falar por que isso é importante, beleza? Dúvidas vocês podem me perguntar, tá, gente? Vocês podem ir. Não sei se vai ter no final algum momento para perguntas, se a gente vai falando no meio do processo. Mas pode passar, por favor. E aí, ó, esse foi o bannerzinho, né? Foi a imagem que apareceu no domingo, que provavelmente vocês viram. Quem já tá lá seguindo a página do CRMV deve ter visto. E aí, com isso aí, a galera já começou a soltar fogos de artifício. Opa, então, porque como é que funciona a vida, cara? Na vida, no Presunic não é assim, tá? Mas tem supermercados que são assim, que o médico veterinário, ele é pessoa jurídica, ele é um MEI. Ele é uma microempresa e ele recebe por ART. Cada ART de loja que ele assina, ele recebe, né, unitariamente por aquelas lojas. Então, quanto mais lojas o indivíduo tem, mais ele recebe. No meu caso, no Presunic, não é assim. A gente é contratado da Cencosud. Eu sou funcionário do Presunic e faço a ART das lojas do grupo, né, de algumas lojas do grupo, não de todas. Tem mais 4 médicos veterinários no time, que a gente assina os grupos, cada um tem um grupo de lojas para poder ser responsável técnico. Tá? Mas quando apareceu isso aí, a galera, opa, vou poder pegar 30, 40 lojas. E não. É importante, lá na página do CRMV, tem a resolução, né, da responsabilidade técnica, e lá no artigo 11, eu botei aí exatamente o que fala lá. Então, o conselho, ele pode a qualquer tempo, né, avaliar se as anotações de responsabilidade técnica permitem o fiel cumprimento das atribuições dos profissionais, levando em consideração o quê? A compatibilidade, né, entre a responsabilidade técnica que já está anotada. Então, assim, o cara tem 10, 15, 20 ARTs, o cara consegue. É tudo supermercado, tem canil em supermercado, tem pet shop e canil, né? Então, eles olham isso. A compatibilidade de horários. Então, assim, o cara não tem como estar terça-feira de 8 às 18 em 3 lojas. Não tem como fazer isso, né? E quando a gente faz a ART, quando a gente faz o documento, a gente tem que preencher lá o dia, o horário de funcionamento e o horário de funcionamento que tem estabelecimento, né? E a nossa carga horária diária por estabelecimento, beleza? Eles avaliam também a distância geográfica, né, dos respectivos locais de trabalho e o tempo de deslocamento. Então, por exemplo, eu estava falando aqui com a professora Valéria no início, que eu faço lojas na zona oeste do Rio, né? Faço lojas no centro do Rio e na zona norte do Rio. Então, assim, eu faço lojas que ficam a 2 quilômetros da minha casa ou 1 quilômetro. Então, dá para fazer. E tem lojas que são mais distantes. Então, eu vou para as mais distantes em determinados dias, me programo, né? Mas consigo estar nas minhas 8 lojas. Estrutura e tecnologia necessária para o desenvolvimento da atividade.
eles avaliam isso também. Hoje a gente usa bastante tecnologia, né? Isso nos ajuda, a gente vai falar um pouquinho mais à frente disso também. E conhecimento e treinamento do profissional, né? E respeito às competências privativas. Então, antes de sair assinando 30 ARTs, a gente tem que considerar esses pontos, que eles podem ser validados aí pelo CRMV, e aí, enfim, tem sanções e tem penalidades a aplicar aí caso não se cumpram, né? Pode passar, por favor. E aí, SIM, o que é o SIM, né? Então, o SIM, ele é o Serviço de Inspeção Municipal, que não existe só no Rio de Janeiro, como eu já falei. O Presunic, ele tem lojas no todo o estado do Rio. A gente chegou em Maricá agora, e Maricá tem SIM. Então, quem for de Maricá aí, né? Maricá tem SIM, Niterói, São Gonçalo, muitos municípios do Rio já têm serviço de inspeção municipal. E aí, por quê, né? Por que o serviço de inspeção municipal? O serviço de inspeção municipal, ele contribui, ele ajuda os fornecedores, os produtores a alcançar, né, maior público. Por quê? Porque tem padrão. Então, a gente está vendo aí o decreto 46.310, ele é o decreto que regulamenta o funcionamento do serviço de inspeção municipal do Rio de Janeiro, do município. Para cada município tem o seu decreto, com bases legais que padronizam os processos de produção, de higiene, fazem exigências mínimas de pessoal, né, dos colaboradores, de estrutura. Então, tudo isso, todas essas informações que vêm no decreto, elas contribuem para que os produtores se adequem, eles saiam da informalidade. É barato, Flávia? Não, não é tão barato, mas a médio e longo prazo, às vezes no médio prazo já, o produtor, né, seja o tamanho da indústria que for, ou do supermercado que for, que faça adesão ao serviço de inspeção municipal, ele consegue alcançar mais clientes, né? Então, o serviço de inspeção municipal, ele tem sido uma ferramenta muito importante em diversos municípios para desenvolver a agroindústria, né? Para desenvolver as indústrias de alimentos, as pequenas. E, no futuro, né, o que é o futuro do serviço de inspeção municipal? O que pode ser o futuro? O futuro pode ser que ele seja vinculado ao serviço de inspeção. Então, o SISB, né? Então, o SIM é o primeiro passo. Com o SIM, o cara sai da informalidade, se adequa a estrutura, adequa o processo, produz um produto legal, padronizado, alcança um público legal, mas ele consegue vender aonde? Dentro do município. Por isso que é o serviço de inspeção municipal. Ele só consegue vender ali. Então, a carne que eu produzo na filial de Benfica, a carne moída que eu produzo na filial de Benfica, eu só posso vender no município do Rio. Eu não posso levar ela para Nilópolis, eu não posso levar ela para Vilar dos Teles, que é São João de Meriti, só dentro do município do Rio. Da mesma forma, os pequenos produtores do município só conseguem vender dentro do município. Mas se no futuro eles se vinculam ao SISB, eles conseguem alcançar outros estados, outros municípios, e conseguem fazer até, né, comércio internacional. Então, o primeiro passo é o serviço de inspeção municipal, ser instituído naquele município. Então, foi um ganho para o município do Rio de Janeiro, foi um avanço. Tem sido um desafio também, mas porque são muitas adequações, são muitas coisas para fazer, mas ao mesmo tempo a gente vê que quando está tudo feito e rodando direitinho, como isso tem valor, né? Como isso atrai o cliente, fideliza o cliente. No supermercado, eu falo supermercado, mas a gente recebe hoje produtos nas lojas que são de serviço de inspeção municipal, recebe direto loja, um queijinho, alguns tipos de queijo artesanais, de Minas, né, também, que já tem SISB, então a galera já consegue tirar daquelas micro-regiões de Minas ali, por exemplo, que são queijos de leite cru, alguns, né, conseguem tirar dali com o SISB e já enviar para outros estados, né, fazem alguns tratamentos, o produto é um pouquinho diferenciado, mas já conseguem, por quê? Começaram o serviço de inspeção municipal, avançaram para o SISB, e aí com o SISB eles já conseguem alcançar mais público, né, trazer produtos para outros municípios.
E aí esse é o decreto que regulamenta o SIS, o SIM no Rio, né? E aí ali embaixo fala do responsável técnico, né? Então é uma exigência do Serviço de Inspeção Municipal, tá? Então vai ser esse profissional que vai ter que estar devidamente inscrito no órgão fiscalizador, do CRMV, ou na zootecnia, que é CRMV também. Não tem a obrigatoriedade de ser médico veterinário para responsável técnico, mas eu digo sempre que o responsável técnico médico veterinário, ele tem... eu só trabalho com veterinários hoje no Presunic, né? Como RTs de loja. No CD agora, atualmente, tem uma nutricionista porque caiu a exigência do CIF nos CDs, né? Nas casas atacadistas. Então, por isso a gente conseguiu colocar uma nutricionista no CD, mas eu sempre falo que a gente tem um quê a mais da parte de inspeção, que é muito forte, isso é muito relevante dentro dos produtos de origem animal. Então, faz diferença, né? Mas no decreto ele não fala de exigência de ser médico veterinário para responsável técnico. Mas o fiscal que vai auditar a loja, o fiscal da vigilância, ele tem que ser obrigatoriamente médico veterinário. Isso fala, tá, na legislação. Pode passar, por favor. E aí, eu não sei se dá para vocês verem bem, mas eu trouxe a diferença entre o licenciamento sanitário normal, todo estabelecimento que venda, produza, armazene produtos de origem animal, ele precisa ter licenciamento sanitário. É obrigatório. Mas você faz uma autodeclaração. Beleza? Você faz uma autodeclaração. Então, em termos práticos, você entra no site da Vigilância Sanitária do município do Rio, no Carioca Digital, e você faz lá a autodeclaração do que você é e de como é o seu estabelecimento, horário de funcionamento, o que tem. Emite uma taxa de licenciamento, que é por tamanho. Então, a taxa ela varia em função do tamanho do estabelecimento. Paga a taxa, 5 dias, licenciamento liberado. É isso. Tá? Que é esse documentinho da esquerda. Beleza? O documentinho da direita, ele é o licenciamento sanitário REPA. REPA. E aí, para ter esse carinha aí da direita, a gente precisa fazer um pouco mais do que só a nossa autodeclaração, né? A gente começa, de fato, com uma autodeclaração, a gente dá a entrada lá na vigilância sanitária, né? Na Rua do Lavradio lá, e aí envia a planta, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, envia a planta com estudo de fluxo, de compra de fluxo, de compra de tudo isso. E no final do processo, se der tudo certo, você tem o Sim Rio, né? Então, eu não sei se eu consigo botar a canetinha aqui, eu acho que não, porque não sou o que estou apresentando. Mas nesse carinha aqui, se vocês forem ver, tem aqui, ó, licença sanitária de funcionamento. A gente chama carinhosamente de LSF. É o nome comunzão dela, até lá dentro mesmo da vigilância. É um LSF comum que você faz em qualquer estabelecimento que produza produto de origem animal, tá? Ela tem uma validade, tudo bonitinho, né? Essa aqui é da nossa filial da Tijuca. E essa aqui, como vocês podem ver, tá aqui, ó, registro de estabelecimento de produção agropecuária REPA. E aqui embaixo tem Sim Rio Poa e tem um código, tá? A gente vai ver mais na frente o que esse código gera para a gente no futuro, na embalagem do produto, que é o que a gente vê na área de venda, né? E aí, esses são os tipos de licenciamento, né? Então, qualquer estabelecimento pode ter um licenciamento, uma licença sanitária de funcionamento normal, tem que ter, obrigatório para funcionar, tá? E esse documento aqui, esse primeiro, ele depende de outros, que eu falei, inscrição estadual, CNPJ, depende de ter tudo a empresa de fato existir. E esse carinha aqui é o REPA. Pode passar, por favor. Os dois pagam, tá, gente? O REPA não é de graça, não. Paga também, por tamanho de estabelecimento. Então, quando a empresa decide aderir ao REPA, e a gente está lá, pensem que vocês estão numa empresa que está começando, e vocês estão lá com o dono da empresa, e ele fala assim, cara, eu quero muito vender meu queijo para o máximo de pessoas possível. Eu quero vender minha carne de ovino para o máximo de pessoas possíveis. Então, você vai falar para ele assim, ó,
A gente vai precisar de registro. Seu produto precisa ter um registro para você poder vender ele livremente para o máximo de pessoas possíveis aqui dentro desse município. Beleza? Então, quando uma empresa decide aderir ao REPA, né, que é esse registro de estabelecimentos de produto agropecuário, então ela vai fazer essa solicitação de registro, beleza? Quando ela faz essa solicitação mesmo, eles pedem uma série de documentos, como eu falei, pedem a planta, e com a planta na mão, você, responsável técnico, já vai colocar ali qual é o fluxo do produto. Então, o produto tem um recebimento, ele é armazenado aqui, daqui ele vem para a sala de manipulação ou de abate, da sala de abate ele vai para uma câmara de resfriamento, da câmara de resfriamento ele vai para a embalagem. Todo esse fluxo vocês vão fazer ali na planta baixa do estabelecimento. A planta, por si só, ela já tem que atender alguns requisitos. Então, tem que ter as portas, a entrada, saída, tem que ter lava-bota, dependendo do que você for fazer. Então, tudo isso tem que estar discriminado ali, e, né, desenhado nas plantas, né, para apresentar para o órgão, beleza? E aí eles vão aprovar, ou não. Eles podem olhar para a planta e falar assim, ó, tá cruzando a área suja com a área limpa. Vai ter que melhorar isso aí. Aí volta para o responsável técnico, junto com o engenheiro. Então, é um trabalho a muitas mãos, né? Então, não sou eu que faço esse trabalho. Hoje, porque assim, as minhas lojas já são lojas consolidadas, né? Elas já são lojas que já têm mais de 20 anos. Então, a gente já fez as adequações, mas tem REPA e foi. Mas as novas, elas foram desenhadas e construídas junto com a nossa coordenadora, né, que é a Fernanda. E Fernanda participou de cada projeto, já fazendo fluxo contra fluxo para quê? Para futuras aprovações, para futuras adesões ao REPA, tá? Então, tudo isso a gente faz junto com a equipe de obras e projetos, com o engenheiro, né? É um trabalho bem interessante. Depois dessa inspeção da documentação, tá tudo ok? Existe uma visita inicial no estabelecimento. A visita de quem? Da inspeção. Então, os médicos veterinários do Sim Rio, eles vão no estabelecimento cara crachá real. O que você botou na planta, o fluxo tem que acontecer como você desenhou ali. E se não, eles sugerem, né? Ou na realidade não é a sugestão, né? Eles obrigam algumas adequações, construção de alguma parede ou derrubada de alguma parede, instalação de pia, mudança de piso, portas, vedações, mais mesas, né? Então, tudo isso para quê? Para que a gente evite a contaminação do produto que vocês vão produzir naquele estabelecimento. O objetivo é esse, tá? Fez a visita inicial ao estabelecimento, aqui tu já pagou, tá? Até aqui já tá pago. Você paga a taxa e cai nesse processo todo burocrático e de visita, tá? E aí, depois de tudo isso feito, está tudo ok, aí sim vai ter liberação do registro, tá? Se não, vai ter a parte de correção de não conformidade, e aí eles fazem uma nova visita, com uma nova avaliação, deu tudo certo, tá tudo bem, libera aquele registro lá que eu mostrei para vocês, né? Aquele registrozinho lá do REPA, beleza? Que é aquele documentinho lá que estava do lado direito. Pode passar, por favor. E aí, ferramenta Sim, né? Então, o Sim, eu enxergo ele, eu passei muito tempo no CD, né? Sem participar do Sim. Então, o Sim, ele já acontece há algum tempo nas lojas do Presunic, desde 2019 ou 20. A gente já prepara a loja para esse processo, o programa de autocontrole, a gente já vem colocando a loja nos processos, e já existiam os programas de autocontrole, independente de ter sim ou não, para que a gente faça o monitoramento dos processos, né? São ferramentas de qualidade. E aí, quando já existiam lojas, mas já eram exigências nas filiais da Baixada Fluminense, Caxias, Nilópolis e Vilar dos Teles, né? Então, como já era exigência para elas, a gente já transpôs para as do Rio também, porque tem rodízio de time, de gerente, então para todo mundo ficar na mesma página, a gente vai aplicando tudo em todas, né? Então ele já fazia.
Mas o SIM, ele traz esses programas de autocontrole com muita força, né? Traz o registro dos produtos de origem animal através do REPA, né? Dá essa possibilidade. E também fala muito de treinamento, né? De capacitação de colaboradores. Então, peguei esses 3 pontinhos aí para trazer, para a gente conversar, por que o Serviço de Inspeção Municipal é uma ferramenta super relevante no nosso trabalho, que nos apoia, que nos dá força junto com a alta liderança das empresas, né, das indústrias, dos autosserviços, que são os supermercados. Então, assim, muitas vezes vocês devem pensar como eu pensava, né, quando estava na graduação, falei, gente, será que eles vão acreditar mesmo no que eu estou falando? Então, uma das ferramentas que nos dá muita força é o Serviço de Inspeção Municipal, os decretos, as legislações, os embasamentos teóricos, técnicos ali, que nos ajudam a transformar e a evoluir o trabalho, seja lá onde for que vocês se instalarem, indústria ou varejo, o SIM te dá essa força, né? Te dá esse embasamento aí. Pode passar, por favor. Então, tem vários programas de autocontrole, tá? A gente usa 11 lá no Presunic, mas se você estiver numa indústria, você vai ter alguns outros programas de autocontrole que falam de bem-estar animal, que falam de outras demandas que não estão diretamente ligadas lá no varejo, mas lá a gente usa esses carinhas aí, tem na outra página também. Então, para vocês terem noção, os programas de autocontrole, eles falam de manutenção, de água de abastecimento, de controle integrado de pragas, higiene industrial e operacional, higiene e hábitos higiênicos dos colaboradores, controle de matéria-prima, ingredientes e embalagens. Então, esse é um bloco, tá? E aí, dentro desses programas aí, como é que se constitui, né? A gente formula, e eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais na frente, formula o programa em si, né? E aí, futuramente, existem várias empresas que dão cursos de N coisas, né? E cursos de construção de programas de autocontrole, tá? Então, a gente faz uma análise dos perigos e dos riscos, né? Para a gente decidir os programas que a gente vai implementar, vai usar, tá? Então, a gente formula um documento, beleza? Explicando passo a passo o que a gente vai monitorar, bota nesse documento também, e planilhas de monitoramento, porque o programa de autocontrole nada mais é do que, como o próprio nome diz, o estabelecimento controla o que está fazendo. Pô, mas isso não é perigoso? Não, porque você tem um cara idôneo lá dentro, que é quem? O responsável técnico, né? Que se a empresa estiver fazendo algo que não esteja dentro ali do programa de autocontrole, ou burlando aquilo ali, a gente tem a função técnica de não é assim, ó, é dessa forma, a gente tem que fazer assim, isso está errado. Então, por isso que a gente, quando assina uma RT, a gente está se comprometendo mesmo com a população, né? Com a empresa e com a população também, muito mais, né? Como ali quem está respondendo por aquela produção. Beleza? A fiscalização, ela exige a instituição desses programas de autocontrole, e quando ela vai nas lojas, ela olha junto conosco se esses programas estão sendo seguidos ou não. Então, existe um quadro, no quadro ficam as planilhas, mas a planilha ela tem que condizer com o que está acontecendo na loja naquele momento. Então, não adianta ter uma planilha de controle integrado de pragas, onde não apareça praga nenhuma, e a fiscalização entrar na loja e tudo tomado de barata ou roedor correndo por todos os lados. Não adianta eu colocar no controle integrado de pragas que eu tenho um mapa de isca, e esse mapa de isca, quando ele for batido pela fiscalização, não tem uma isca dentro da loja, dentro do estabelecimento. Então, não são documentos de gaveta, são documentos vivos, né, que são extremamente utilizados, e a fiscalização, quando vai na loja, ela audita esse documento. Por isso que, quando eu estava na graduação, era
Fiscal Federal Agropecuário, né? Era FFA, da galera do CIF, né? Agora é auditor fiscal agropecuário, e são auditores também nas vigilâncias sanitárias municipais, porque eles auditam esses programas de autocontrole que o estabelecimento institui, constrói e institui, tá? Pode passar, por favor. E aí são os outros programas que a gente tem também, de controle de temperatura, análise de perigos e pontos críticos de controle, que é o APPCC, as análises laboratoriais, controle e formulação de produtos de combate à fraude e rastreabilidade e recolhimento. Então, todos esses programas de autocontrole, eles existem, né? Para quê? Para que a gente tenha um alimento inócuo para o consumidor. Eu falo sempre nos meus treinamentos com os colaboradores que alimento é inócuo. Alimento estéril só no hospital, né? Que aí são alimentações interais, são outras coisas. Então, o alimento tem uma inocuidade, ele tem níveis aceitáveis de riscos e de perigos ali, de perigos, né? Na realidade. Então, a gente trabalha todos esses programas de autocontrole para que a gente tenha um alimento inócuo lá na ponta. Então, a manutenção é o piso, é a condição da câmara, é o gotejamento da câmara, evaporador se está ok, controle de temperatura se o frio está batendo real. Então, a gente tem um monitoramento de temperatura 6 vezes por dia, 3 de dia, 3 da noite. Isso quem estabelece é o estabelecimento. Então, a gente escreve isso no documento e tem que estar cumprido. Né? Então, o programa de autocontrole, os programas, eles já são, por si só, uma ferramenta que nos apoia muito no trabalho. Porque como isso é exigido no SIM, é uma obrigação, não é uma escolha, aderiu ao REPA, aderiu ao SIM, você precisa estabelecer esses programas de autocontrole. Né? Ele vai ser validado ali, você tem que seguir. Então, isso por si só já nos ajuda muito como ferramenta, porque você consegue. O que eu preciso fazer? Eu preciso monitorar a temperatura, eu preciso monitorar aqui a condição da loja, da estrutura da loja. Eu preciso ter um programa que me diga como é que eu vou fazer a rastreabilidade desse produto. Como é que eu rastreio isso? Então, assim, vem desde lá do CD, né? Como é que eu rastreio? Como é que eu recebo? O que eu tenho que anotar lá no recebimento para esse produto ter uma rastreabilidade? Validade, lote, o CIF dele, que é a origem. Então, tudo isso já nos ajuda muito, né? E quando você leva essas obrigatoriedades, né, para a alta liderança, né, no início assusta um pouco, né? As pessoas falam assim, caramba, vou ter que escrever tudo isso, fazer tudo isso, mas depois, quando está estabelecido e quando está rodando direitinho, o que a gente percebe? Que quebra menos produto, que a gente tem um controle de temperatura, a gente tem um controle da câmara, a gente tem um ambiente mais limpo e organizado. Por quê? Porque eu falo de higiene do ambiente, higiene do colaborador, né? A gente faz um trabalho, consegue fazer um trabalho integrado, porque eu sento com o RH da empresa e falo, olha, esses colaboradores, eles precisam de uniforme de cor clara, e eles precisam trocar o uniforme a cada 3 meses, por exemplo, ou quando for necessário, quando tiver rasgado, alguma coisa assim. Você consegue fazer um planejamento. Então, os programas de autocontrole são muito importantes para que a gente consiga padronizar processos e que a gente consiga desenvolver a empresa. Né? Assusta no início, assusta, não vou mentir para vocês e falar assim, não, é super de boa. Tem a parte de convencimento, mas quando começam a aparecer os resultados positivos, de reduzir a quebra, aumentar a venda, produto padronizado na área de venda, o registro em si, que é uma comemoração, né? Até na minha empresa, que é uma empresa multinacional, uma empresa grande, quando a gente consegue um registro, é festa, porque a gente consegue vender carne pré-moída, né, para o cliente, a gente já consegue fazer uma série de coisas que se não tivesse o registro a gente não poderia fazer. Então, é muito bom. Todo mundo adere, todo mundo cola, agarra, faz junto, porque no final a gente vê o resultado financeiro disso, ainda que no início o investimento seja um pouquinho maior. Beleza? Pode passar. E aí, eu acho que está bem pequenininho, não sei se vocês conseguem ver, mas eu trouxe
só um modelinho mesmo de um PAC, né, de um programa de autocontrole, que ele começa com um objetivo, né, a aplicação desse programa de autocontrole, onde é que ele vai ser aplicado, né, as responsabilidades de cada um. Então, quem é responsável pelo quê? Quem vai ser o monitor? Quem vai ser o verificador desse plano de autocontrole, desse programa de autocontrole? Ele faz algumas definições que são relevantes para aquele programinha de autocontrole, né? Então, como é que tem que ser o estabelecimento, como é que tem que ser o piso, o ralo, a parede, o teto, as portas. Então, em cima desse documento, a fiscalização vai falar assim, bom, tá falando aqui que a porta tem que ser de material lavável ajustado no batente. Se ele chegar lá e encontrar uma porta de madeira, ele vai falar, o seu programa de autocontrole não está batendo com o que a gente está vendo de real aqui. Tá? Então, é muito importante esse documento para ele poder balizar o que a gente vai fazer na loja. Pode passar. Aí aqui, os controles, né, vão ser sempre verificados, né, diariamente pelo monitor e assinado pelo RT em suas visitas. Então, quando eu vou nas lojas, eu pego as planilhas deles e vou observar ali e vou validar, né? E corrigi-los quando não está contento. Então, assim, tem casos que está tudo conforme. Aí você entra no setor, tá lá o evaporador naquele dia todo estourado. Aí no dia o cara falou que tá conforme. Falou, não tá conforme. Você abriu o chamado? Ou o cara botou não conforme, até botou, mas não abriu um chamado para manutenção. Então a gente tem pontos a corrigir aí com os meninos, com os gerenciadores, que são os meus monitores lá, né? Cada vez que a gente vai nas lojas, a gente pega esse documentinho aqui, essa planilha, para poder olhar. Esse documentão que eu estou mostrando para vocês, que tem para cada programinha, ele fica numa pasta. Ele não fica expostão lá, ele fica numa pasta. E o que fica exposto é esse carinha aqui, ó, são as planilhas de monitoramento. Então, aqui, eles vão botar se está conforme, se está não conforme, e tem uma parte de trás que eles colocam a parte de manutenção. Tá? Então, aqui, nesse programa de autocontrole, ele vai mostrar tudo. Então, o que é manutenção corretiva, o que é preventiva, como é que ele faz essa avaliação através de inspeção visual, quando, né, diariamente. Então, vocês veem que aqui a gente consegue usar várias ferramentas de qualidade, né, como 5W2H, por exemplo, quem, quando, onde, quanto, né? Então, quem vai consertar, quem vai resolver manutenção. E em caso de não conformidade também, ele coloca que ele estabelece, né, o que você vai fazer no caso de não conformidade. Então, o programa de autocontrole é isso. Para qualquer um daqueles programinhas lá, aqueles pontinhos que eu coloquei para vocês. A estrutura é a mesma. Perdão. Termina com as referências, né? Então, a gente sempre busca referências legais, embasamentos legais para construir esse documento. E aí, vocês podem pegar referências Anvisa, né, preferencialmente, e também no município que vocês estão atuando ali. No caso aqui, a gente pegou do município do Rio, tá vendo? A gente está atuando. E a planilha, que é o registro dos meninos, onde eles vão anotar o que eles estão vendo lá de conforme ou não conforme e abrir o chamado. No caso da manutenção, é esse aí que eu trouxe para vocês, para exemplificar, né, como é que é um programinha de autocontrole, como é que é o documento do programa de autocontrole. Pode passar. E aí, como a gente verifica, né, onde é que o RT entra nisso? Como eu mostrei lá, a gente vai validar essa planilha, né? Mas, além disso, a gente faz o quê? Visita regular no estabelecimento, verifica os registros, mas faz uma visita regular. Então, como é que eu trabalho hoje? Eu chego na loja, olho a loja inteira, né? Principalmente os locais que manipulam produtos de origem animal, que é açougue e laticínio. Então, fico focadona nesses dois lugares, beleza? E aí, no final de tudo, eu pego as planilhas do PAC. E aí eu vou vendo como é que eles evoluíram, né, na última semana, nos últimos 10 dias, e como é que foi naquele dia ali. O que eles registraram naquele dia. Dependendo do horário que eu chego na loja, eles ainda nem preencheram, né? Então, quando eles ainda não preencheram, eles pegam, a gente valida junto, a gente olha junto, preenche junto, eu aproveito e dou
uma chamadinha nos pontos que a gente precisa chamar, e depois no final faço a validação lá, carimbão mesmo, carimbão, assinatura, e deixo lá guardadinho, né? E depois eles arquivam sempre a do mês, deixam disponível a do mês, e do mês anterior eles arquivam na pastinha lá, que tem uma pastinha de arquivo, que a fiscalização quase sempre pede a do mês e a do mês anterior. Para quê? Para saber se isso tem frequência, se o cara não saiu correndo e preencheu loucamente ali na hora que o fiscal entrou na loja. E aí eu sempre falo com os meninos que tem uns que tem muita preocupação de deixar a planilha brilhando, né? Tipo, impecavelmente limpa. Eu falo, olha, planilha, é óbvio que não é para ser um negócio imundo, né? Todo cheio de marca de sangue, não é para ser assim. Mas um documento que é mexido, ele tem uma gotinha, ele tem um pinguinho de alguma coisa, é uma folhinha um pouco mais dura, porque pegou ali um olhadinho, alguma coisa. Uma folha impecavelmente branca, lisinha, parece um documento montado, né? Eu falo sempre isso com eles. Eu falo, não se preocupa em deixar o documento, cara, como se fosse um diploma, não. É um documento para você dia a dia mesmo, tá? Então, assim, não fica tão preocupado com isso. E, além disso, dessa visita regular ao estabelecimento, a gente tem também auditorias internas. Então, que a gente falou lá do início de tecnologia, existem vários aplicativos hoje que a gente consegue construir auditorias internas. Então, a gente tem o MOC hoje, que é esse aplicativo, né? Que é um aplicativo aqui do Rio de Janeiro, do bairro de Botafogo. E aí a gente constrói os checklists, eles constroem na realidade, né? Baseado no que a gente está pedindo ali, legislação, tudo isso, constrói. E aplica na loja trimestralmente. A frequência hoje é trimestral. Ela já foi bimensal, ela já foi quadrimestral, hoje ela é trimestral. Porque as lojas vão evoluindo, a gente vai espaçando um pouco mais a auditoria, né? E vão tendo mais lojas também. Tá? Então, aqui é só uma fotinho para ilustrar as lojas que eu audito, né? Que eu faço. E aí a gente está no segundo ciclo de auditoria, terminamos o segundo, vamos para o terceiro agora, ciclo de auditorias. E nessas auditorias a loja recebe uma nota. Essa nota pode estar do deficiente ao excelente. Tá? E aí, de acordo com essa nota que a loja leva, eu planejo estar mais nas lojas que precisam mais de mim, né? Que são as lojas que são deficientes ou insuficientes. Então, lá no início a gente falou de responsabilidade técnica, né? De avaliar e acompanhar o que ela já está fazendo, as atividades. Então, a gente, através da tecnologia, a gente consegue criar indicadores para nos ajudar na organização do nosso tempo. E aí responder ao CRMV, né? Olha, eu sou mais frequente nessas por tal motivo. Então, aqui eu tô, cara, toda semana. Na outra eu tô semana sim, semana não. Por quê? Porque ela tá no nível excelente. Vou acompanhando ela, largo ela para lá? Não, não largo ela para lá. Mas acompanho ela remota, falo todo dia com o gerente, atendo no caso de emergência. A gente consegue fazer planejamentos através da tecnologia. Então, ela nos apoia bastante com a organização do nosso tempo e também com a rastreabilidade de produtos, enfim, registros, né? Pode passar, por favor. Esse é um PAC. E aí, os meninos, essa é uma loja minha, né? Então, o PAC hoje, o Programa de Autocontrole, ele é onde a gente tem repa, né? Tem repa hoje no açougue. Hoje é no açougue do Preso Nico, a gente tem repa. Estamos avançando para laticínios, tá? E aí, a gente instituiu o programa de autocontrole para todos os setores. Como eu falei para vocês, a gente começou com as lojas da Baixada a gente já acostumou as lojas da Zona Oeste, Zona Sul e Zona Norte com o que é o PAC, já ambientou eles para quando viesse ninguém tomar um susto. E a gente, dentro da loja, a gente expande isso para outros setores, mesmo que eles não tenham produto de origem animal, mesmo que eles não tenham obrigatoriedade de registro. Para quê? Porque o cara hoje, ele é gerenciador no hortifruti. Amanhã ele faz um processo seletivo interno, ele está no açougue. E aí aquilo para ele não vai ser estranho.
para ele vai ser natural, cara, segue o fluxo, eu conheço isso. Então é uma forma também de desenvolver o colaborador, né? Desenvolver esse técnico, né? Essa pessoa que fica na operação. Então, todas as lojas têm, em todos os setores, as planilhas que ficam nessas casinhas, né? Nessas pastinhas. E aí os meninos vão preenchendo, né? Como a gente já conversou, e eu venho e dou uma validada, né? Dou uma olhada, rodo com eles, aí rodo, obviamente, né? Principalmente, como eu falei, açougue e laticínio, mas tento dar atenção a todos, né? Eles vêm, perguntam, tiram dúvida, é bem legal, tá? Mas hoje o programa de autocontrole ele fica assim, colocado. Esse aqui ele fica na gerência, que é bem na frente da loja. Tem loja que coloca no corredor, lá no corredor de sala de manipulação, né? Aí ali a planilha molha um pouco mais, porque tem que tirar, jogar água na parede, cada um escolheu, não tem uma obrigação, tem que ser num lugar X. As equipes escolhem o melhor lugar, mas o pack tem que estar exposto. Também é uma exigência, tá? Ele tem que estar disponível. E ele tem que ser um documento auditável. Então, nessa minha loja aqui, eles colocaram na gerência, fizeram um cartazista, ficou bem bonitinho, e a gente vai fazendo assim. Pode passar, por favor. Bom, e aí falando sobre o registro de produtos de origem animal, que é um outro ponto também que a gente, como eu falei para vocês, né, permite que o produtor alcance públicos maiores, né? Quando ele produz um queijinho, dá o exemplo do queijo de novo, usa um queijinho lá, ele vende o queijinho dele na feira de domingo, quem vai comprar com ele o queijinho da feira de domingo? Quem conhece ele, quem sabe que ele é limpo, ou quem acha que ele é limpo, né? O cara parece limpo, vou comprar o queijinho com ele lá, na feira. A galera vai lá e compra, quem já conhece ele. Mas se ele tem um registro, ele consegue pegar aquele queijinho e colocar no mercadinho. E ele consegue botar no outro mercadinho, e no outro, e no outro. Por quê? Normalmente, os mercados, né, os estabelecimentos que passam por inspeção, eles não compram produto sem registro, porque é um risco. Ele não conhece a origem, ele não conhece como é feito, não conhece o processo, conhece nada. O produto sem registro é um produto que é feito no escuro, é obscuro, ele está numa sombra, né? E quando o produto tem um registro, a gente sabe que existe o mínimo de processo de padrão para aquele produto sair. A gente já viu isso, a gente já está conversando sobre isso desde o início da apresentação aqui. Né? Então, tem as plantas, tem tudo isso que é feito para que o produto tenha o mínimo possível de contaminação e de risco para quem vai comprar. Então, quando a gente registra um produto, ele ganha luz e ele alcança mais pessoas. Então, é um bom argumento para quando a gente tem uma indústria nova, uma indústria saindo do papel, como a gente chama, né? E o cara fala assim, mas eu queria só produzir aqui mesmo para vender aqui para a galera da rua, os barzinhos aqui em volta, né? E aí você pode trazer para esse produtor, assim, cara, você pode alcançar muito mais. Você pode alcançar mercado, você pode alcançar futuramente até outros municípios, né, com o CISB. Né? Quando você tem o CISB, ele fica mais viável, mais possível. E aí o que a gente precisa, né, para fazer esse processo de registro? Então, você precisa, de novo, construir um documento. Então, tudo é baseado em documento. Né? E aí, nesse documento, você precisa descrever ali matéria-prima e ingredientes, com discriminação de quantidade e de percentual utilizado. Beleza? Que é através desse percentual que você vai falar, cara, produto de origem animal. Você vai definir isso. Você consegue definir. Tá? Vai descrever as etapas, né? Vai falar da rastreabilidade desse produto. Então, desde a recepção, a manipulação, beneficiamento, industrialização, fracionamento, conservação, embalagem, armazenamento e transporte. Então, você fala tudo isso no documento, você descreve, mas não precisa ser um negócio a Bíblia. É de maneira simplificada mesmo, tá? Métodos de controle, você descreve também, para assegurar a identidade e a qualidade e inocuidade do produto. Então, o que você vai fazer ali para assegurar que aquele queijo seja um queijo Minas, né? E a inocuidade também. Então, quais são os micro-organismos pesquisados ali para aquele produto? Então, a gente tem legislação para isso, e essa legislação embasa a construção
desse registro, desse desse memorial descritivo, tá? Você vai relacionar os programas de autocontrole, tá vendo? Olha eles aqui. Porque são esses programas de autocontrole que vão garantir a higiene e a inocuidade final do produto, né? Através ali da manipulação segura, dos colaboradores, do estabelecimento em si, né? E podem exigir ainda informações complementares, documentações, né, conforme estabelecido aí. Então, a gente fez um último registro agora de queijo, a gente está esperando agora finalizar todo o processo, né? A gente já deu entrada, e essa entrada, galera, ela é feita presencial, assim, é um negócio que... Eu sou muito tecnológica, né? Eu adoro tudo no telefone, no computador, então, para mim, é muito novo eu ter que ir lá no Lavradio com um monte de papel, um pataco assim, mais um pendrive para eles irem colocando no sistema deles, para eles darem entrada, papelzão no registro do produto quando tem um Carioca Digital. A gente precisa no Carioca Digital, seria tão mais simples, né? Até porque eles realmente vão validando ali se tem o contrato social da empresa, se tem CNPJ, tudo bonitinho, para dar entrada, fazer o protocolo e o registro poder correr. Aí, do registro, você faz um pagamento de taxa para registrar esse produto, e aí é uma taxinha de R$100, é um valor assim... Porque a gente está acostumado a ver de gasto com estrutura em indústria ou varejo, nem é um valor tão alto, mas você paga por produto, né? Por processo, na realidade. Então, para cada processinho ali, você paga os 100, R$110, é mais ou menos isso, tá? Pode passar, por favor. E aí eu trouxe para vocês aí só para ilustrar como é que é a capinha do memorial descritivo, tá? Real. Isso aí é o que eu estava fazendo pro queijo. A gente faz um modelo. Então, como é que a gente trabalha hoje? Isso aqui já está pronto na legislação, é um anexo da legislação. E aí você vai lá e você baixa o modelinho e você preenche com os dados e depois faz a descrição lá dos seus métodos de recebimento, bonitinho, seu processo de fabricação. Cada produto tem um número de registro, tá vendo aqui? 009, é o registro dessa tábua que eu estava fazendo, uma tábua de frio. O signo de estabelecimento, que é lá do REPA, que ele tem um númerozinho, vai entrar aqui. Aí razão social, CNPJ, a capinha dele é assim, tá? Então, cada produtinho vai ter o seu número de identidade. Então, isso aqui é como se fosse uma certidão de nascimento, né? Mal comparando, mas já tentando fazer essa analogia, é como se fosse uma certidão de nascimento do produto. É como se fosse na realidade, é como se fosse um boletim médico ali, né? Ele tá em internação, está sendo produzido para poder ter alta. Então, é esse documento aqui, tá? Que é o memorial descritivo. E aí, para construir esse memorial descritivo, galera, é super importante vocês consultarem o regulamento técnico de identidade de qualidade do produto. Então, se aquele produto existe, se ele não é um produto novo, ele tem um regulamento técnico de identidade de qualidade, que vai balizar vocês para as quantidades, que vai balizar vocês também para a nomenclatura oficial. Então, a gente não pode inventar um nome, não posso dar um nome de tábua de frio com, sei lá, tábua da Maria. Então, ela tem, o nome oficial é esse, né? Então, isso vai fazer parte ali da construção do seu memorial descritivo. Na sequência, você vai colocar o croquis do rótulo, então você vai construir o rótulozinho do produto, que eu vou mostrar para vocês mais adiante, e colocar a documentação comprobatória ali do estabelecimento licenciado, né? E da sua ART. Então, como exigência, né? Precisa estar tudo discriminadinho lá. Tá? Então, esse aí é um memorial descritivo real de um produto. A gente faz um exemplo, registra um, deu certo esse um, a gente registra para as outras lojas. Então, a gente faz lojas teste, bateu, deu certo, não voltou, porque assim, isso aqui, ele vai lá para a fiscalização, né? Como eu te falei, a gente dá a entrada, eles analisam, leem mesmo e corrigem. Se tiver pontos de correção, vai devolver para você com pontos de correção. Tipo o TCC, devolve para você com pontos de correção. Olha, corrige aqui, corrige aqui, corrige aqui. Isso aqui não bate, isso aqui não pode, isso aqui não faz sentido, esse nome não pode ser Tábua da Maria. Por favor, colocar a nomenclatura oficial do produto baseado no RTIQ. Aí você vai lá e refaz.
e entrega de novo. Aí eles validam, opa, agora tá ok. Vamos seguir, toma a taxa, produto registrado, tá? Pode passar, por favor. E aí tá uma etiqueta. Quando vocês entram no supermercado, pelo menos Presunic, Mundial, o Guanabara, acredito também que já tenha alguma coisa, vocês veem uma etiquetinha assim, beleza? E aí tá aqui o nome do produto, a nomenclatura dele, tábua de frios, queijo bola, tá? Fabricação e validade, e para estabelecer isso aqui, a gente faz teste de shelf, porque o produto é fracionado. Então, um dos pontos obrigatórios também lá, que eu falei que era análise, a gente faz análise desses produtos, tá? Tanto para shelf quanto para monitoramento também de higiene do setor, se está funcionando o produto de limpeza, né? Se ele está sendo efetivo em reduzir a carga microbiana daquele ambiente ali. Vai ter o peso e a tara, né, que são itens obrigatórios também pelo PROCON. Então, a rotulagem, ela respeita não só legislações sanitárias, mas também legislações do IPEM e do PROCON, para não lesar o consumidor, beleza? Aí aqui vai ter o número do registro dela, ó, registrado no Simpoa. E aí, sabe quando vocês compram um produto, uma linguiça calabresa, ou uma carne bovina, pacotinho assim? Vai ter exatamente como está aqui, tá? Então vai ter a chancela, que é essa bolinha, a gente chama de chancela, o nome dela, o número de registro que sai lá, o licenciamento REPA dele, tá? E o número de identidade dele, que saiu lá no memorial descritivo. Então é o produto 009/0067, que é o registro dele. Então vocês podem pegar qualquer produto na casa de vocês aí, seja de origem animal, que ele vai ter o número de registro, tá? Que é sempre o número que ele está registrado com o CIF, se for um produto CIF. Se for de SIM, vai ser o SIM, se for CIF, vai ser CIF, né, que é federal, e se for CI, que é estadual, vai ser estadual, beleza? Aí vai ter os ingredientes, beleza? Na ordem sempre da maior quantidade para a menor quantidade. Vai ter contém ou não contém glúten, que é uma informação obrigatória para celíacos, né? Modo de conservação, que é obrigatório também, caso seja necessário, você coloca lá. E após aberto, né? O tempo de validade após aberto, que normalmente cai bastante, né? A validade é uma aqui e a validade é outra aqui, normalmente menor. Rastreabilidade, quem produziu, né? E o registro do produto. Então, toda essa conversa nossa aqui é para chegar no final, a gente tem um produto registrado, que eu ouvi há algum tempo atrás aí uma chefe de cozinha muito famosa falar que é só um carimbo. Né? Então, a gente já ouviu essa história de ser um carimbo, mas veja o que está por trás desse carimbo, né? Quanta coisa vem por trás desse carimbo. Então, não é só um carimbo. A chancela, ela é uma garantia de padrão de qualidade para o cliente, para o fornecedor, para o consumidor final, para o varejo. E hoje, um estabelecimento, como eu falei, ele não aceita receber um produto que não tem registro. Isso é um risco. É um risco, a gente se compromete à saúde das pessoas. A gente não pode botar um produto que não tem registro à venda, né? Então, não é só um carimbo. Né? A chancela, ela é um mundo, um maravilhoso mundo por detrás dela aí. Pode passar, por favor. Informação, professora. E o último ponto, uma ferramenta também que o SIM traz, né? Essa obrigatoriedade é de treinamento. A gente já faz treinamento por si só, porque preciso sempre reciclar, né, os colaboradores. O trabalho com a segurança de alimentos é um trabalho de fala diária, eu diria que nem diária, acho que eu falo a mesma coisa umas 500 vezes, na mesma loja, às vezes, ao longo do dia. Mas é um trabalho de formiguinha, e os treinamentos eles nos ajudam a consolidar o processo, o conhecimento, a trazer o colaborador, que ele tire dúvidas também, tá? Então, os treinamentos reciclam e capacitam os operadores, beleza? Eles têm que ser sempre registrados, pessoal. Então, a gente brinca, né, que no final a gente sempre faz uma selfie, vocês vão ver aí algumas de treinamentos que eu faço, mas é registro planilha, tá? Porque a fiscalização pede.
ela pede os registros de treinamento dos colaboradores em boas práticas, que é um treinamento obrigatório. Então, ali você vai falar de higienização de mão, do controle de praga, de DTA, né, que é a doença transmitida por alimentos, e de boas práticas de maneira geral, de água, de higiene de ambiente, de tudo isso. Então, esses pontinhos você tem que obrigatoriamente falar com eles todo ano. Todo ano a gente faz. E o treinamento pode ser em loco, né? Então você pode estar na loja. Então, às vezes eu estou na loja e faço um treinamento com o time do açougue. Peguei o cara manipulando o suíno com a faca do bovino, que são cores diferentes. Para, higieniza a faca, bota lá no esterilizador. Vamos conversar todo mundo aqui. Tu pega o cara e tu pega o time, né? O gerenciador, que é o chefe do setor ali. Gente, contaminação cruzada, nananã. Você fala, no final, registra numa listinha de treinamento que vocês conversaram sobre aquilo. Na próxima vez que você for, o esperado é que você não encontre mais esse cenário, né? De cara misturar ali as facas de cores diferentes, né? Colocar ali o produto em risco de contaminação cruzada. Então, esses são treinamentos em loco. Treinamentos online, né? Então, muitas empresas hoje desenvolvem treinamentos online. Nós participamos dessa construção, isso é muito legal também. Então, você tem a oportunidade de construir junto com a empresa ali um treinamento baseado para o açougue, para o laticínio, para a padaria. Mesmo que a padaria não manipule tanto do origem animal, você consegue desenvolver alguma coisa para eles, para falar de controle de praga, para falar de outras coisas. É bem legal. Ou em sala de aula. Então, tu para os caras, senta. Gosto muito dos três, mas sou muito, 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 muito fã dos treinamentos on the job, né? Um loco lá na área de manipulação, para e vamos falar. E da sala de aula. Porque ali o cara levanta a mão, o cara pergunta, o cara tira dúvida. O online, ele fica um pouco preso a só ouvir, né? Vários treinamentos têm quiz, tem questionários, eles vão respondendo para validar se o cara absorveu o conteúdo ou não. Mas eu falo que nada substitui a sala de aula, né? A professora Valéria vai entender bem o que eu estou falando e é muito importante que a gente tenha essa chance de estar de frente com as pessoas. Eles aprendem, eles absorvem muito melhor quando a gente está de frente para eles do que quando eles estão de frente para uma máquina. Pode passar, por favor. E aí somos nós. Então, aqui, essa primeira fotinha da esquerda com os meninos do Laticínios. A gente conversou um pouco sobre processo. Então, a gente faz treinamento de processo, treinamento de lavagem de mão, que é essa aqui do meio. Então, a dinâmica é bem interessante de sujar a mão, né, com tipo um marcador, para eles verem como é que é a lavagem adequada, né, que tem que usar, fazer em todos os dedos, pontas de dedo, fazer em tudo. E aqui um treinamentozinho, essa última foto, um treinamentozinho sobre higienização de máquinas, de equipamentos, para evitar a contaminação, né, desenvolvimento de filme, de biofilme, de tudo isso. Então, eu só botei foto de treinamento no setor porque eu realmente gosto muito. A sala de aula também, mas ainda acho que esse treinamento é super mais efetivo. Assim, eles botam a mão, eles desmontam a máquina, eles fazem junto. É bem legal. Beleza? Pode passar, por favor. É isso. Falei pra caramba. Não sei nem quanto tempo foi, mas falei muito. É isso, pessoal. Tudo bem, Flávio. Foi ótima a palestra. Obrigado. Adorei. Você explica muito bem. Obrigado. Algum colega quer fazer alguma pergunta para a Flávia? Aproveita, pessoal. Show de bola. Ver se o pessoal quer falar alguma coisa. Eu acho que deu quase 1 hora, mas... Sério? Bastante. Sim, mas foi bem leve, assim, por mim. A Eveline perguntou aqui no chat. Gostaria de saber a possibilidade de conseguir estágio. Mulher, estágio é complexo, hein? Eterna pergunta, né? Minha eterna solicitação a Flávio. Cara, é meu sonho de consumo. Mas não tem programa de estágio no Presunic hoje. A dica que eu dou
vocês ficarem de olho no GUP, né, que é uma plataforma de emprego, e tentarem entrar, né, nas empresas no nível técnico, no nível de analista. Como, sim, vocês não vão estar formados ainda, mas vocês vão conseguir um emprego e ali você vai se desenvolvendo, sabe? Porque hoje eu vejo que muitas empresas não tem programa de estágios, mercados. Quem tinha era o GPA muito tempo atrás, mas eu não sei como é que tá isso. E o Presunic nunca teve. Não é um negócio que eu não deixo de falar, não. Eu sempre falo, a gente tem que ter um programa de estágio, porque tem programa de estágio para outras categorias. Para o jurídico, por exemplo, tem programa de estágio, sabe? Então, podia ter também, né, para as áreas técnicas, né? Mas infelizmente, triste, mas infelizmente não tem. Então a dica que eu dou assim é a galera tentar entrar como técnico, entendeu? Como técnico de segurança alimentar, porque aí você consegue pegar uma experiência sinistra na área, chão, operação, e dali tu vai desenvolvendo, entendeu? Estágio, infelizmente. E assim, nem o estágio, o final obrigatório, que nem paga, né? Que não tem salário, né? Eu fiz estágio, nem esses eles, pelo menos o Presunic, eu posso até jogar no grupo aqui da SERD, ver se tem alguma empresa com programa de estágio aberto, mas não quem tinha era o Zona Sul e o GPA. Eu não sei nem como é que estão esses dois. Infelizmente, muito triste. Mas tentem entrar como técnico. Fiquem de olho no vagas.com, fiquem de olho no GUP, GUPY, GUP, e vão monitorando vagas lá de técnico, cara. Vai monitorando vaga de técnico. Eu, quando fiz estágio nessas empresas, ainda tinha mais estágio, né? Mas eu passei pela clínica também, fiquei um bom tempo na clínica de pequenos animais para fazer grana, né? Até eu conseguir essas vaguinhas aí. Mas hoje eu tô vendo que tá muito mais restrito, não sei por quê. Mas é ruim, triste. E na própria vigilância sanitária, tá? Eles abrem estágio, aí é maneiro. Fazer prova é um concurso. Como agora tem sim em vários municípios, cara, garimpa, entra em site de Maricá, Niterói, São Gonçalo. Vai entrando. Quem não é do Rio, quem é de Minas, quiser voltar para casa, para Minas lá, joga porque tem no IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária. Vai jogando lá e vão monitorando os estágios. No Rio de Janeiro, no município do Rio, eu sei que tem um concurso. Mas os outros municípios eu não sei bem como funciona, mas assim, é uma portona também, bem legal. Bem legal mesmo. É uma chance de entrar, de ver mercado, de ver muitos outros além do, né, de ver outras operações aí e fazer estágio, bem maneiro. Sim, né? Temos que correr atrás também. É verdade. Infelizmente a gente escuta muito não, mas não dá para desistir. Não dá mesmo. É verdade. Seleção e visa para estágio, ficar de olho, isso aí. Sim. Normalmente abre no final do ano. Isso, final do ano, isso mesmo. Isso. É outubro, novembro, um negócio assim. E todo ano abre, eles têm esse programa, bem legal. Nada, Eveline. Ela agradeceu aqui no chat. Maravilhoso. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, a gente pode ir encerrando. Flávia, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. O tempo e disponibilidade. Obrigada, Flávia. Beijo. Obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite. Quando vocês precisarem, estou à disposição. Espero um dia ver mais colegas, né? Agora a gente está vendo galera da engenharia de alimentos, engenharia de produção, entrando nessa área como responsável técnico, mas, de novo, eu falo, ninguém tem o que a gente tem com inspeção, com tecnologia, com visão de microbiologia. A gente é diferente, a gente tem que levar essa diferença que a gente tem
para a indústria, para o varejo, e eles reconhecem o trabalho mesmo, e é muito bom.